Boa tarde, mais uma vez, iniciando o programa aqui, Cláudio Barbosa Entrevista. Todas as semanas a gente está fazendo matéria e, graças a Deus, está crescendo cada vez mais. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa especial que vai falar um pouquinho, quem é o Marcelo. Marcelo, boa tarde. Quem é o Marcelo? Marcelo. Marcelo é filho de um publicitário e uma secretária. Vendo uma bagagem da arte, convivi com a arte com meu pai. E na minha história de vida, sempre fui o camarada da amizade. E com o tempo, até agora, firmando mais minha personalidade da arte marcial, do Tai Chi. Vim trazer aqui uma arte marcial milenar, que não tem no Rio de Janeiro, um representante no Rio de Janeiro, da família Wudang Sanfon Pai. E através da arte marcial, eu comecei a resgatar uma história de comunicação que veio assim, sem pedir nada. A gente aprende dos nossos pais, às vezes assim, naturalmente. Os pais, às vezes, não precisam ensinar muito, não. Às vezes, eles só precisam estar presente, que os filhos aprendem. E aí, eu comecei a empreender uma história de eventos, de mídia, né, e fazer para os amigos diariamente. Quanto tempo você já veio fazendo esse trabalho? Já tem bastante tempo. Desde 2016 eu comecei a arte marcial chinesa em 2008. E em 2016 me veio de fazer o primeiro evento. Depois 19 o segundo, 2022 o terceiro e o quarto. Mas nesses momentos, nesse período, desde 2016, já comecei também a mandar mensagens falando da vida para os amigos. Primeiro falando das minhas experiências. E aí, conforme a gente vai vivenciando fatos, né? E hoje eu falo que, mesmo com toda a arte marcial, a gente é sujeito a variações emocionais da vida, nossos desafios da vida. Eu tive alguns desafios emocionais que me fizeram evoluir, crescer. E a cada evolução foi mudando o Marcelo. E hoje as mensagens elas são motivacionais para resgatar os valores humanos em cada pessoa. Então, tudo que está sendo construído, né, já há um tempo, em prol de uma sociedade melhor. Sabe o que eu vejo, Marcelo? Você falou uma coisa que eu fiquei assim, até assim curioso. Tem pessoas que entram em depressão e tem pessoas que têm autoestima. Pelo que eu entendi, você teve autoestima. Depois da depressão. Então, quer dizer, então você teve a Eu depressão. tive depressão. É que eu não quis falar, mas eu não tenho vergonha. Não. Porque a gente tem que ser exemplo. Isso. Eu acho que quando a gente passa pelos desafios e sofre e consegue resgatar os seus valores internos, a gente tem que ser exemplo. Porque tem muitos irmãos que passam pelas mesmas coisas e que precisam de outros que já passaram e que sabem o caminho. Então, hoje, eu tenho uma palavra para falar com qualquer um, qualquer assunto, de tocar o coração, usando filosofia oriental, medicina chinesa, os valores e os valores humanos, os valores, as virtudes, os dois lados. Um dos desafios que eu empreendo nessa caminhada é unir o Ocidente com o Oriente. Olha aí. É apresentar o Oriente ao Ocidente e apresentar o Ocidente ao Oriente. O caminho, porque eles se unem. Eles não nem a mais nem a menos. Eles se unem. Cada um tem uma visão de como
viver, de como lidar com a vida. No bastidor estava eu, você e Romeu, e você falou uma coisa que eu até perguntei ao Romeu. Você falou sobre cenário, que você tem uma casa grande, pelo que você falou, sua casa é grande, mas você gostaria de fazer um espaço cultural. Sim. Você pode explicar para a gente essa tua ideia, um espaço Então, cultural? como eu falei com a área motivacional, de imagens e áudios via WhatsApp passaram a ser filmes, vídeos. Cenários, eu praticando arte marcial, e eu falando sempre uma palavra de acordo junto com a natureza. E aí veio o café nessa história. O café, que eu gosto, todo mundo gosta de tomar um cafezinho, né? Então, o café foi uma maneira de eu chegar até você, do outro lado da casa, me comunicar com a pessoa e falar uma palavra. Primeiro, foi uma palavra de conhecimento. Depois, nessas questões pessoais, eu fui simplificando e fui vendo que, de muitas bagagens de pessoas que me inspiraram, senhores que me inspiraram, lá em 96, um senhor chamado Medina, José Medina, minha tia Sônia, meu pai Evaldo, a maneira de lidar com a vida, me fizeram dizer que outras filosofias, filosofia estoica, filosofia taoísta, outras religiões que eu absorvo conhecimento de todos, que o caminho é um só. O caminho é fazer o bem. E aí eu vi que não precisava, não é dar o conhecimento, mas sim despertar no coração da pessoa que ela tem poder para ser o que ela quiser. Ela tem poder de ela fazer o que ela quiser, que ela não, que ela deve se autocuidar, se valorizar, se amar, se trabalhar, que tudo é passageiro, assim como a tempestade, que nada é eterno, nem o bem e nem o mal. Isso tudo está dentro da filosofia oriental e a natureza mostra exatamente isso. As mudanças climáticas, o inverno, o verão, a primavera, o outono, as mudanças. Então, o que que a gente precisa mudar na nossa vida? E que nós não somos os mesmos, nós estamos sempre mudando. Então, como eu observei o meu coração, fui observando, fui vivendo e fui compartilhando. Porque nessa caminhada toda, o que move é a amizade. É verdade. E aí, da amizade e da importância de fazer o bem ao próximo, surgiu vários personagens, surgiu Carioca da Gema, um personagem, surgiu Carioca Chinês, e surgiu agora Rádio Caia, que era o Carioca Chinês com Carioca da Gema falando, e surgiu agora o Café Cultural do Tia Loel, Olha aí. que é essa questão de permitir com que cada pessoa possa mostrar a sua arte de vida. Ela é uma versão mais ampliada de um evento chamado Chá dos Poetas, da Araújo Porto Alegre, dos antigos funcionários do Banco do Brasil, e resolver trazer. E aí resgatar toda uma história de vida do meu pai na boemia Olha aí. cultural. Ele fez um cartaz dos 80 anos de cinema. Tá lá. Eu tenho um acervo de filmes de rolo para poder mostrar. Olha aí. E várias coisas que ele foi adquirindo ao longo do tempo, como arte. Então, você se inspirou no seu pai. Água, sim. Tudo que Esse, você hoje conseguiu esse obter foi através da inspiração do teu pai. foi despertando uma coisa que eu não tinha, que era a arte de falar. Ele tinha a arte de desenhar. Eu tinha a arte de falar, entendeu? Então, Entendi. foi uma inspiração, foi surgindo. As pessoas foram se achegando, eu fui conhecendo e fui me conhecendo diante da vida, até eu vi que realmente
para que eu vim, eu percebi o que eu vim fazer daqui. Pô, legal, legal. Agora, pulando de um ponto para o outro, que eu fiquei curioso, na última encontro nosso, lá na Ação Cidadania, você falou muito bem da sua esposa. Foi bailarina, foi uma pessoa que veio de outros lugares. É, Você pode falar um pouquinho da sua esposa? Que eu então, queria que ela estivesse aqui para entrevistar, ela mas, não foi possível, mas na né? próxima. Mas você sabe mais ou menos o Então, histórico. ela empreendeu essa caminhada junto comigo e ela está trabalhando junto comigo esse café cultural em Jacarepaguá. E ela é atriz, coreógrafa, Olha aí, bailarina, entendeu? Jornalista. Ela é uruguaia e olha aí. veio para cá lá na década de 79, veio trazendo todo o conhecimento dela e ensinar num colégio, universidade de Porto Alegre. Aí eu não tenho tanta. Acho que é. E ela veio empreender e depois ela foi trabalhar com os artistas, né? É, você falou que foi o primeiro Rock in Rio, Esse hoje, com o né? ex-marido dela, ela participou da criação do Rock in Rio, Vários audiovisual, artistas que ela vários artistas, conheceu. Qual o nome dela mesmo? Glória. Glória o quê? Glória? Ih, esqueceu o nome da mulher, hein? Esqueceu o nome da Não, mulher. Ó, depois vai salvar para tu, mas vamos lá. desculpa. Vamos lá. O homem esqueceu o nome da mulher, o sobrenome da É mulher. nervosismo, Entendeu? nervosismo. Não, ó, Glória, essa é para você. Vamos chegar em casa. Tá, já? Manda Glória. ver. Entendeu? Mas olha só, é brincadeira, pessoal, olha só. Não, Tem que relaxar um pouco. deu uma Tem que parada. relaxar um pouco, sabe por quê? O Marcelo, ele é uma pessoa que eu estou conhecendo agora, através da Ação Cidadania, e ele é um cara que é observador. Ele é um cara silencioso, mas é um cara observador. Ele vai conhecendo aos pouquinhos quem é quem. Por isso que eu fiz o convite ao Marcelo. Porque, Marcelo, o que acontece? Nós estamos precisando disso. Você vai conhecer aquela pessoa ali daqui a pouco. Nós estamos precisando, sabe o quê? O ser humano está muito desgastante. O ser humano está muito. Tipo, eu. É ser individualista. Então, o que é que ele passou ali, eu senti na pele. Juro por Deus que eu senti. Toda hora eu ligava para ele, como é que tu tá, pilantra? Como é que tu tá? E eu senti pela voz. A gente não se via, não. Mas eu senti pela voz que ele estava triste. Ele tava arrasado. Sabe? Ele estava arrasado. Por que eu estou falando dessa pessoa? Porque ele perdeu uma coisa que ele. Não é pelo valor, sentimento, dinheiro não, não é não, juro por Deus. É um Fusca do Flamengo, conversível, que ele criou na época. Ele tem 3 carros, Flamengo, mas aquele Fusca é o xodózinho dele. Aquele Fusca poderia roubar outro, mas não roubasse o Fusca, ele não ia esquentar. É ou não é? Mas o Fusquinha mexeu com ele. Eu vi a hora desse cara infartar, sabe? E eu, quando o Edmar falou para mim, eu falei, meu Deus, como deve estar o Zico, cara. Aí eu liguei para ele, pô, eu fiquei sabendo agora, assim, aí pela voz, eu senti, sabe? Eu senti que a pessoa não estava em depressão. Ele já estava em depressão. Eu falei, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar esse cara? Porque eu conheço esse cara. Esse cara é lá para cima. Socorro, espetacular. Tu vai ver a entrevista como que é. E tu vai ver como Sim, que é eu a entendo. felicidade desse cara hoje. Mas tu vê semana passada, tu não ia conhecer esse cara. Tu não ia entender nada. Então, quando eu volto a falar de você, você tem uma grande mulher, que eu não sei quem é agora. Vou ter o prazer de conhecer através de você. Mas eu tenho certeza que a Glória, ela te dá a sustentação. Ela tem a voz da experiência e eu tenho a vivência. Os dois se complementam, Olha aí, tá? Por quê? Porque a história, quem está levando essa bandeira, sou eu que estou criando, olha aí, entendeu? E ela me conhece desde 2016, viu? E sabe quem é o Marcelo, que não tem tempo ruim, olha aí. que eu fiz 4 eventos de arte marcial e cultura oriental no peito e na raça para mostrar e trazer o bem para o próximo, mostrar que nós podemos ter o quê? Autocura.
Olha aí. equilibrando, sabendo direcionar a mente, sabendo direcionar o coração, sabendo trabalhar o corpo, você tem autocura. Então, o Oriente me mostrou a autocura, o Ocidente me mostrou uma maneira de lidar de forma leve a vida. Os dois, eu sou a essência dos dois, dentro do meu coração que pulsa 24 horas, naturalmente, e tudo que ocorre tá no tempo certo. Olha que beleza. Quantos minutos resta aí, diretor? Então vamos lá. Como o diretor mandou aí, então vamos lá. Olha só. Eu estou dando a minha opinião, Marcelo. Aqui no Brasil, nunca foi visto uma coisa voltada, igual você está fazendo aí, que é voltado para o oriental e ocidental. Né, Zil? Acho que a gente nunca viu esse comentário, né, Romeu? Então, você está sendo pioneiro aqui para a gente, né, Romeu? Né, Zil? Então, a gente está precisando o quê? Pessoas igual você, para vir mais vezes aqui, para ver uma forma da gente poder fazer aquele teu projeto andar na Sim. sua casa. E tem É, muita que. Me desculpe e pode falar. interromper. Isso aí é só uma ponta de um iceberg de uma mente minha que pulsa para trazer os valores educacionais. Olha aí. Porque, como você bem falou, a humanidade, a sociedade está se deturpando. Os valores estão mudados por causa da tecnologia, da facilidade, entendeu? Que tornou o ser humano preguiçoso, acomodado e, ao mesmo tempo, exigente, sem saber do que realmente, qual é a essência para se ter uma qualidade e o bem-estar social, entendeu? Então, as coisas foram mudando tanto. E aí, a gente acaba participando desse meio do caminho, a gente sabe o que era e o que está sendo, e a gente eu fico pensando assim, o que eu posso fazer? Então, não só empreendimentos de eventos, mas áreas educacionais. Essa área cultural é justamente para tirar a pessoa de casa. Por exemplo, lá em Jacarepaguá tem muitos artistas, mas estão dentro de casa, não tem espaço e também não tem motivação para trazer a sua arte em cena e de mostrar que você tem seu valor. Os anciãos, ele tem tudo para ensinar para os próximos, mas não tem a oportunidade, porque a geração antiga, a geração nova, está numa frequência, tem uma visão, tem uma maneira de tempo-resposta e do que é primordial. O que é primordial numa criança hoje não era primordial numa criança há 20 anos atrás, porque os valores e as coisas eram diferentes, a maneira como lidar com a cena. Então, tudo isso que ocorre, por exemplo, dentro de mim, e a Glória Alba Franco Hernandes, agora lembrei? Glória Alba Franco Hernandes, tá? Eu Aí, lembrou, hein? Ó, senão, ó, ia apanhar, ia apanhar. lembrei. Ela veio a fortalecer. Então, aqui, ó, no caso, é um casal que um fortalece o outro. Ah, que bom, entendeu? que bom. Tanto que ela tem empreendimentos na dança, que eu dou lá o apoio. Na arte, na cultura, na dança. Então, é um fortalecendo o outro em prol de uma sociedade, porque quando você entrevistá-la, você vai ver que história que ela tem, que ela manteve a sua dignidade e manteve a arte em cena. Olha aí. Eu e o Romeu, nós estamos com um projeto em setembro, lá na Feira de São Cristóvão, fazer 2 horas de programa no sábado, chamado Show do Cláudio Barbosa. Por quê? Pessoas igual você, né, Romeu? Dá uma exibição, né, Romeu? A tua esposa, que é bailarina, sabe? Pessoas que tocam violino no trem, no metrô. No metrô. Guarda seus talentos, seu talento. Tem muita gente com talento que não está mostrando.
Ele acabou de falar tudo. Pessoas que têm talento, mas não têm onde mostrar o seu talento. Ele acabou de falar tudo. Já disse tudo, resumiu tudo. Então, eu quero contar com você e tua esposa nesse projeto. Porque o Romeu vai dirigir. Tá vendo? Nós vamos botar essas câmeras no dia, tá vendo? Você vai ter o retorno, vai ter os amigos ali, igual o Zico, vai com os conhecimentos dele, vai ver uma forma de ajudar. Entendeu? Então, vai ter muita gente ver essa coisa aquecer, porque o Zico me conhece há anos. Então ele sabe que eu sou, quem eu sou. Então o Zico, se eu fosse um pilantra, ele não estaria aqui. Porque esse cara não cola com pilantra. Se eu falar, esse cara aqui, se for um cara, ele fala, se alguém fala mal de mim, ele fala na hora. Não fala dele, na minha frente. Você está arrumando confusão. Você fala do Cláudio na minha frente, tu está tendo inimigo, porque eu conheço o Cláudio. Então eu sei que é o Cláudio. Você falar mal dele na minha frente, eu não vou aceitar. Então, eu me afasta de mim. Ele é assim, ele é igual a mim, ele não é falso. Então, a gente que não é falso, a gente não gosta de pessoas falsas do nosso lado. Romeu, tá vendo? Por que eu gosto de Romeu? Se ele tiver de bater de frente, ele vai bater de frente. Ele vai bater de frente, porque ele não gosta de ficar quieto numa coisa que ele está certo. Então, ele vai bater de frente. Eu gosto de pessoas assim, sabe? Eu não gosto de pessoas que ficam calado e não falam nada. Essa pessoa tem medo. Não, eu sou engraçado, né? Dentro dessas histórias todas, ainda tem muita coisa para criar, Aí, que eu nem a Glória sabe. aí, ó. Essa mente aqui, ela ferve de ideias, Ó. entendeu? Então, eu sou da sociedade, eu sou do povo. Ó, Eu ando pela rua, converso com todo mundo. olha que maravilha. E aí, o que é interessante, eu estava até fiz um vídeo hoje para meus amigos, é que eu conversei ontem 2 histórias de pessoas que um me tocou e o outro me mostrou como é motivar o ser humano a desenvolver a coletividade e o crescimento. Então, como a amizade, como a troca de ideias fortalece o ser humano. Então, para mim, você precisa só ter um cafezinho, que é a marca do Tcheloel, e uma mesa, um cantinho para conversar e trocar ideia e desenvolver ideias. Porque tem uma história seguinte: quando 2 pessoas se encontram e trocam ideias, eu vim com uma ideia, você veio com outra. Nós vamos embora. Nós vamos com a minha e eu vou com a minha e com a tua. Isso aí. Eu acrescento. Então a gente só cresce. Isso aí. É isso que a sociedade precisa entender, né? Que para ter uma qualidade, uma tranquilidade de vida, ela precisa fazer parte. Não é só criticar. Concordo com você. Pontuar, falar, se entristecer, se enraivecer, não vai mudar em nada, vai continuar a mesma coisa, mas se você quer, mas não tem força, tem que se juntar. É isso aí. Porque aí, em algum momento, aquilo que tanto nós almejamos, que é uma mudança, ela ocorre, mas nada é de uma hora para outra. É como na arte marcial. Para eu moldar uma espada, eu tenho que forjar a espada. E para forjar a espada, eu tenho que colocar ela no fogo e na água. Olha aí. O fogo, ele queima e na água esfria. E entre o fogo e a água tem a martelada do Olha aí. artesão. Olha aí. Então, se para uma espada ser excelência, o que ela passa? Então, o que nós passamos? Então, a gente pensar que a nossa vida vai ser uma vida fácil, tranquila, está enganado, de prazer, de alegrias, que tudo é uma utopia. As coisas, elas, toda hora, a gente está tendo desafios na vida. Para quê? Transformar o coração. Tá certo. Transformando o coração, a maneira de lidar com a vida, a maneira de lidar com o ser humano, com o próximo,
a gente consegue vencer sem tanto desgaste. Mas o desgaste maior é conosco mesmo, porque se fala, se várias religiões, várias filosofias, o maior inimigo somos nós mesmos. É verdade. E para vencer, nós temos que vencer nossos impulsos, nossos desejos, nossas ansiedades, nossas tristezas, nossas mágoas, nossas inquietações, nossas. Isso tudo é variações emocionais que nos minam energeticamente, fisicamente, moralmente, e que elas podem ser vencidas mantendo-se a fibra e resistindo. Resistir. Não agir por impulso. Quando a gente consegue resistir, a gente evita muito mal. É verdade. Então, esse é um lado, além de outras áreas educacionais. Então, tudo está interligado nessa vida. E é isso que está. Essa é a minha história de vida. Ô, Marcelo, eu gostaria muito de continuar com você, mas ainda tem outro entrevistado, nós temos que sair. Sim. Então, eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e desse a sua mensagem para as pessoas que estão te assistindo agora, por favor. Eu sempre me emociono. Porque eu sei o valor da alma humana. Quem passa pelos desafios consegue entender qualquer desafio de uma alma humana. E aí eu falo de coração. Se eu venci os desafios, eu acredito que você e qualquer um possa vencer o desafio. Mas para vencer qualquer desafio, seja qual seja que esteja passando, é preciso se permitir a vivenciar sem questionar, sem se lamentar, sem se vitimizar. Pode até ser, mas por um segundo. Sempre olhando para frente, assim como uma caminhada, olhar para frente, aonde você quer chegar. Eu estou nesse momento aqui, mas eu quero chegar lá. Eu tenho que continuar aqui. Vou passar por vários desafios, mas eu vou estar sempre olhando para lá, observando para lá. Pode se levar o tempo que for, mas vá. E confie, porque nunca estamos sós. Você nunca está só. Porque em muitos momentos somos nós com Deus. É isso aí. E Deus sabe do nosso coração. É isso aí. Então Disse tudo. fé, confiança e respire, alivie através da respiração e tenta sentir a sua essência, o seu coração. Amém. Glória, estou aguardando você aqui brevemente, para tu dar um soquinho nele. Pessoal, foi um ótimo programa hoje. Espero que vocês tenham gostado. E vai divulgando aí, para cada vez a audiência aumentar, porque nós estamos aqui para ajudar. E outra coisa, quem quiser participar, entre em contato conosco, tá bom? TV Amã RJ. Vai ter a turma aqui para poder agendar e receber vocês. Marcelo, obrigado de coração. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos que estão assistindo. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau!